Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Osso aqui novamente com o João Vitor Santiago, nosso convidado especial para o Passou Batido. Vocês deram um feedback muito bacana sobre a participação dele. Nada mais justo dele aparecer por aqui de novo. Dessa vez, o Santiago selecionou um filme nacional para indicar para a gente aqui. Eu não conhecia, eu não tinha assisti, mas primeiro vamos deixar ele apresentar e passar as considerações dele sobre. Depois vocês vão saber, vão achar o que... Vou dividir com vocês o que eu achei. E aí, João, que filme é esse? O que você achou e por que ele está aqui? Primeiramente, Rodrigo, brigadão por essa oportunidade, essa divulgação, toda essa parceria. Tamo junto. Eu que agradeço, você é muito bem-vindo. O filme é Homem do Futuro, com Wagner Moura e Aline Moraes. E como diz um amigo meu que também gosta muito do filme, porque eu tenho que citar porque a frase não é minha, esse filme não parece brasileiro. Assim, ele sai um pouco daquele padrão de filme brasileiro. É um cientista, que ele é um físico teórico, é o João, que se chama Zero, e ele acaba criando um acelerador de partículas, mas que funciona para voltar no tempo. E ele sempre teve uma mágoa, porque uma garota que ele gostava muito na faculdade, que é a Aline Moraes, a Helena, ela de alguma forma o humilhou, que a gente vai vendo, o filme é contado aos poucos, é contado em certos recortes, e a gente vai descobrindo o porquê, e ele vai tentando, em sucessivas tentativas de melhorar a vida dele, ele vai, às vezes, corrigindo e até piorando o passado e presente dele e das pessoas que estão ao redor dele. Porque o que acontece? Na primeira vez que ele volta, ele dá a si mesmo várias informações que ele usa depois para investir na bolsa e ele acaba se tornando literalmente o homem do futuro. Ele cria uma empresa com essa marca, ele se torna um cara horrível, ele se torna um cara ciumento, ele se torna um cara criminoso, porque ele não conhecia, porque ele é um cara muito tímido, ele não conhecia as próprias paixões, ele não conhecia o próprio lado sombrio dele, que ele não tinha essa visão, porque ele nunca se viu numa posição de força. E assim, ele vai tentando corrigir isso, até às vezes talvez nada tenha que ser corrigido, mas sim que toda a vida dele é o curso mesmo. Uma cena que eu adoro é a que os dois cantam Tempo Perdido, é uma cena que eu acho linda. Eu me identifico muito com ele, porque assim, eu sou um cara tímido, assim, graças a Deus eu nunca fui gago, mas assim, eu sou tímido, eu entendo assim, a posição em que ele estava, que ele na frente de todo mundo conseguir soltar, e com a mulher que amava ele, eu acho, olha, essa cena Veja esse filme, é sensacional. Por favor, meu amigo. Esse filme está disponível em algum serviço de streaming? Você sabe informar? Eu acho que não. Pelo que eu vi no Just Watch, não. Mas frequentemente eu acho que passa no Canal Brasil. Não é um filme assim fora do... Não é tão raro de achar, não. Ele talvez pudesse ser um sucesso maior. Porque Entendi. Por isso que ele está no quadro. Pessoal, então fiquem de antena ligada se vocês gostam da temática. Não é o tipo de filme que eu normalmente tenho o hábito de consumir. Eu gosto do cinema nacional, não tenho nada contra o cinema nacional. Já assisti muita coisa boa, já assisti muita coisa ruim do cinema, independente do nacional, do internacional. Eu acho que tem coisa boa em todos os lados. E às vezes a gente se depara com alguma coisa que não é que seja ruim, mas nós não somos o público-alvo para aquela história. Aquela história não foi pensada para o tipo de espectador que você é. E foi o que aconteceu comigo. Eu assisti o filme todo. Para mim, ele foi um pouco cansativo, porque eu demorei um pouco para comprar aquela ideia. Eu achei que, para mim, tinha comédia demais, quando tinha que estar um pouco mais sério. A trilha sonora realmente é muito boa. Essa cena em específico que o João citou é muito bacana, é muito divertida, você se sente naquela festa. É bem interessante. Agora, se eu tivesse que resumir esse filme,
para mim, ele é um efeito borboleta só para baixinhos. Então, ele não me acrescentou muito. É uma história de amor contada em episódios, e sempre que ele vai tentando refazer, ele descobre que a forma que o destino já havia feito é a melhor sobre todas as hipóteses e tudo mais. Então, não é o tipo de filme que eu assistiria. Mas, de repente, é o tipo de filme que agrada a você. Então, se você gosta dessa comédia romântica que flerta com sci-fi, realmente a produção é muito bem feita, os cuidados todos envolvendo a produção, é primeiro mundo. Para mim, o problema maior foi a história em si, que eu não comprei. Então, deixa aí nos comentários se você assistiu essa obra, se você concorda com a visão do João. Então, precisamos ver como foi a sua experiência. Se foi parecida com a do João, se você comprou a ideia, se você gostou, se o filme for direcionado para o tipo de telespectador que você é, deixa aí nos comentários, divide com a gente como foi a tua experiência. Agora, se você teve uma experiência parecida com a minha, compartilha com a gente também. Lembrando que não existe certo e errado, não existe bom e ruim. Cada experiência é única, cada indivíduo é único. Você pode assistir o mesmo filme com uma turma de 10 pessoas e cada uma delas vai ter um entendimento sobre aquele filme. Aquele filme vai passar uma mensagem diferente, a pessoa vai se identificar com um fato ou outro. Então é muito particular. E é bem interessante o fato de termos experiências bem adversas. Mostra a magia do cinema, mostra como um filme pode falar diferentes línguas para diferentes pessoas. João, o que mais você quer complementar? Assim, uma coisa que eu até não coloquei no início, que o filme ele também tem alguns problemas, por exemplo, às vezes ele é muito corrido e meio confuso, por exemplo, aquela parte que ele dá a si mesmo as informações do futuro. Eu, na hora, quando eu fui ver, depois que eu entendi, quando eu vi a segunda ou terceira vez, porque ficou uma coisa meio... Ele falou muito rápido, 11 de setembro, não sei o que, ficou meio mal explicado. Podia, sei lá, de repente ter colocado a primeira vez, mais claro, como foi no De Volta para o Futuro, que ele faz aquela questão do almanac do McFly. Aliás, eu notei uma coisa, não sei se você notou, para mim aquele traje de astronauta foi uma homenagem ao primeiro De Volta do Futuro, aquele traje radioativo do McFly. Exatamente. E eu gostei também da questão do final, assim, de mostrar que tudo aquilo ali ele precisava ter vivido. Isso eu achei bem legal também. Bacana. Eu acho que eu já sintetizei a minha experiência. É bem isso mesmo. Eu acho que quanto mais ele vai e mexe, ele tem a certeza que ele não devia ter mexido. Sim. Que o destino se encarregou da melhor forma, arbitrariamente, a vontade dele, ou as manobras dele e tudo mais. Então, é pertinente ao paralelo que eu fiz com o próprio efeito borboleta, sim, que é uma coisa muito mais crua, muito mais adulta, no ponto de vista do grafismo e das histórias paralelas que correm ali. Mas esse é um efeito borboleta só para baixinhos. Não dá para você assistir com a família toda. Ele se envolve nesses loops temporais, tentando arrumar uma coisa que não precisava ter sido mexida, e aí, consequentemente, uma coisa vai gerando mais problema. Tem um final. A Aline Moraes é maravilhosa, eu gosto dela. Gosto de alguns trabalhos do Wagner Moura, não é tudo dele que eu gosto, eu não gosto... eu gosto dele em alguns personagens. Para mim, ele não está no melhor dia sempre. A Aline Moraes, dificilmente a gente vê ela está meio sumida. Agora, ela consegue, apesar de ser uma mulher linda, não deixar isso ficar mais importante que o personagem. Não. Então, você vê que ela tem consciência
da própria beleza, mas ela é gente como a gente, independente de qualquer coisa, e isso é só um diferencial, não é um marco de caráter dela, e isso é bacana, ficou bem claro no filme. E até um susto, porque você vê ela bem arrumada, você já imagina, já tem aquele preconceito, você já imagina que ela é a patricinha da vez, você já imagina a soberba que talvez ela carregue por isso, e não tem nada disso, pelo menos eu não comprei essa ideia. Pessoal, então fiquem de olho no canal Viva, fiquem de olho aí nos serviços de streaming, provavelmente esse filme vai aparecer. Eu fiz uma pesquisa rápida, ele está para locação no YouTube e na Apple TV, mas eu acho que ele deve entrar nos serviços de streaming aí. João, novamente obrigado pela paciência, pela participação. Eu agradeço, meu amigo. Você é muito bem-vindo sempre, as suas colocações são interessantes e pertinentes. Aqui também são espetaculares. É um espaço aberto para se falar de filme, para se falar de cinema e para se falar de afins. Então, nesse ano, provavelmente teremos aí mais umas novidades. Tinha algumas coisas programadas para entrar já esse mês, acabou não dando certo, porque as agendas não coincidiram e surgiram outros imprevistos, mas eu tenho quadros que eu defini para esse ano que ainda não entraram. Não tem muita novidade para você que acompanha o nosso canal. Os dados e contatos do João para que você adquira Trigger e todas as demais obras que ele já está matutando, escrevendo e misturando na cabeça. Você vai encontrar aí o dado, a informação do Instagram dele. Adquira o material, é um universo que está em expansão. Eu já falei bastante do material do João nos outros vídeos, vocês que nos acompanham já conhecem um overview, inclusive do próprio Trigger, que é o carro-chefe dele. Então, deem uma olhada aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E é nóis, valeu! Valeu, amigo.